Ok? Bora, Gui. É isso, mano. Quem sabe faz ao vivo. Vai lá, Luca. Show. Bom, boa noite, galera. Acho que primeira live nossa aí, tivemos problemas técnicos no começo. Espero que a primeira de muitas. Nós estamos começando esse projeto, então vou me apresentar e aí cada um se apresenta. Então, eu sou o Luca, né? Para quem não está vindo aí pelo meu Instagram, sou médico, estou fazendo residência de medicina esportiva aqui junto com eles. Isso, calma, vamos lá. João, Guilherme também, residente de medicina esportiva, todo mundo aqui tá no intuito de fazer uma live. Como eu falei para vocês no meu Instagram, a live hoje vai ser um conteúdo dinâmico, tá bom? A gente vai trazer estudo, vai trazer conhecimento científico, mas a ideia é trazer um papo, um bate-papo, né, entre nós, uma coisa simples, dinâmica, para que também não fique muito chato e aquele tema mais debatido. Exato. E o Guilherme deu a ideia hoje da gente falar sobre obesidade. Eu já estou vendo aqui que ele separou uma série de artigos, né? de estudos que a gente vai passar para vocês. Então, assim, tem alguma dúvida, a gente vai deixar isso aqui gravado, não se preocupe. Eu acho que pelo telefone o áudio talvez não esteja tão bom, mas vai ficar gravado, tem microfone aqui, depois vocês podem assistir, tá certo? Perfeito. Qualquer dúvida, Gui, pode mandar mensagem no teu Instagram. Exatamente. Luca pode também. mandar no meu também. A gente pode até abrir caixinha de pergunta aí depois para a gente tirar as dúvidas sobre esse tema, que é um tema muito complexo, né? A gente não pretende esgotar nem longe Não disso, tem como, mas né? a gente quer dar uma pincelada e talvez trazer um assunto um pouco mais técnico de forma mais acessível para todo mundo. Uma coisa que eu percebi é que a gente não apresentou Next Level, né? Que eu Exatamente. acho que é o principal. Então, nós desenvolvemos um projeto que a gente deu o nome de Next Level, que além dessas lives vai contar com uma série de outras questões, mas em resumo é um programa que nós estamos desenvolvendo aqui que vai levar você para o próximo nível, digamos assim. Questão de saúde, questão de desempenho esportivo, trabalho, enfim, todas as áreas da vida, né? Exato. A gente vai trazer informação relevante, pertinente para todo mundo, né, de forma a melhorar a performance aí em várias áreas da vida. A gente também vai trazer os estudos relevantes, tratamentos mais atualizados aí nas doenças mais prevalentes e que tem relação com a nossa área, que é a medicina esportiva, né? É uma área que acaba tendo uma intersecção, uma ligação com praticamente todas as outras áreas da medicina aí. E fora da medicina, né? Nutrição, educação física, fisioterapia. Exatamente. Beleza, Luca, bora parar de enrolar. Vai lá, dá a tua introdução sobre a obesidade. O que é obesidade, Luca? Então, hoje nós vamos falar sobre obesidade, né? E por que a gente escolheu a obesidade como primeiro tema para a gente abrir essa sequência de lives e de conteúdo. Primeiro que a obesidade hoje, ela é a doença mais prevalente que existe no mundo, né? Então, para a gente não ter mais essa dúvida se obesidade é ou não uma doença, a obesidade é sim uma doença, inclusive tem um CID, né? Boa. Que é o nosso código de identificação de doenças aí no meio médico. E hoje, pela OMS, né, o indivíduo ele é obeso quando ele tem o IMC, que é aquele cálculo que a gente divide o peso pelo quadrado da altura, acima de 30. Então, essa seria uma definição de obesidade, né? Então, Luca, obesidade não é só uma questão estética. A gente está falando de doença também. Exatamente. A gente está falando de doença e a obesidade já é muito estudada e a gente sabe que ela tem relação com, se não todas, quase todas as doenças, principalmente as doenças crônicas, né? Então, a obesidade tem relação com vários tipos de câncer, com infarto, AVC, né? As doenças cardiovasculares, com pressão alta, com dislipidemia, com doenças inflamatórias. Então, assim, a gente não está falando somente da obesidade, mas também da correlação dela com os outros problemas que ela traz junto, né? Perfeito, exatamente. E o Guilherme trouxe a ideia do tema da obesidade porque a gente está vendo uma série de estudos, uma série de artigos. O Guilherme separou vários aqui, pelo que eu estou vendo. Porque está surgindo novas medicações, principalmente os análogos de GLP-1, que são medicações bastante promissoras e que o meio médico tem feito um burburinho sobre essas medicações, né? Eu vejo muito médico bom falando bastante dessa medicação, mas também esquecendo um pouco de falar do exercício físico e da dieta. Mas isso fica para um próximo vídeo, tá bom, Gui? Fazer uma outra live. Uma outra live a gente fala de exercício e dieta para paciente obeso. Hoje o foco é nas medicações. Vamos falar quais são as principais e quais as que trazem mais resultado no paciente obeso. Antes de a gente começar a falar de medicação mesmo, vamos entender. O que pode causar obesidade, Luca? É simplesmente comer mais do que gasta? Existe alguma coisa que justifica o paciente a ficar obeso? Então, o que acontece é o seguinte, né? A gente tem que avaliar que a causa imediata
né, do paciente ficar obeso é aquele superávit calórico. Então, ele ingerir mais calorias do que ele gasta. Mas a gente precisa entender um pouco melhor, porque nem sempre a causa imediata foi o que desencadeou essa sequência de eventos. Cada pessoa ela pode ter um superávit calórico por uma motivação diferente. Por isso que é importante a gente entender que existem diferentes perfis de pacientes que vão chegar no mesmo ponto em comum, que é a obesidade, por conta dessa ingestão excessiva de calorias, né? Ou não necessariamente só isso. E hoje em dia já existem alguns estudos que defendem, né, que a gente deve avaliar os indivíduos obesos não como um grupo só, mas a gente deve avaliar eles pelo fenótipo. E o que seria essa avaliação por fenótipo? Então, é isso que é interessante, né? Quando você vem para o Instagram e vai ver tratamento de obesidade, todo mundo falando de Ozempic, de Mounjaro, de análogo de GLP-1 como um todo. E faz sentido. Se tu for pegar... Uma receita de bolo, né? É uma receita de bolo. E por que disso, né? Quando você pega os estudos como um todo e vai comparar, então, um análogo de GLP-1 com orlistat, um análogo de GLP-1 com uma fentermina topiramato, um análogo de GLP-1 com contrado, com bucnaltrex. Sempre o análogo de GLP-1, na média, funciona melhor. O que é interessante. Então, quando você usa dessa forma, de uma forma mais geral, o que você acaba concluindo? Vou prescrever o Ozempic, vou prescrever semaglutida para todo mundo, que é o melhor tratamento. Só que a gente já sabe hoje que não é bem assim. Tem um pesquisador, que é o André Costa, que é o primeiro artigo que a gente separou aqui, que ele pensou o seguinte: e se a gente dividir os obesos nas causas que levaram à obesidade? Então, nem todo mundo é obeso pelo mesmo motivo. Então, quais são as causas que ele definiu ali no estudo dele? O cara pode ser obeso porque, por exemplo, ele sente muita fome. Então, ele tem aquele intestino faminto. Ou seja, ele precisa comer um grande volume de comida para conseguir se sentir saciado. Esse paciente ele vai ter um padrão de medicação, que a gente fala daqui a pouquinho. Mas nem todo mundo que é obeso é porque realmente tem esse volume de comida muito grande por refeição. A gente tem paciente, por exemplo, que ele belisca o dia inteiro. Ele fica comendo o dia inteiro. Então, ele faz várias pequenas refeições ao longo do dia. Ele é um comer mais emocional, geralmente. Exatamente. Pode ter aquela pessoa que ela converte alguma angústia dela em forma de fome, ou ela busca o prazer, né, em forma de alimentos. Existem pessoas que elas também não precisam de uma quantidade tão grande para elas pararem de sentir fome por refeição, mas elas não têm uma saciedade que dura um tempo prolongado. Exatamente. Então elas também comem mais porções durante o dia. Também é um padrão diferente daquela pessoa que vai comer muito em uma refeição, porque às vezes essa pessoa nem conseguiria isso. Isso é um outro padrão. E por último, tem aquele outro padrão que é uma pessoa que tem um metabolismo um pouco mais lento. Então ela vai ter um superávit de calorias ali no dia dela, não talvez porque ela come muito, mas porque ela come talvez uma quantidade considerada normal de comida, mas ela tem um metabolismo mais lento, por N causas. E aí ele dividiu isso entre os 4 grupos. E aí cada grupo vai ter uma intervenção diferente, que vai ser mais efetiva. É o que você falou. Existem medicações que provavelmente funcionariam para os 4. Sim. Mas será que seria a melhor medicação para os 4 casos ou não? E aí a gente vê que não, né? Então vamos pegar, por exemplo, João, aquele paciente que ele precisa comer, ele tem um comer emocional, digamos assim. Okay. Ele associa a emoção dele à alimentação e acaba trazendo isso para o ganho de peso dele. Geralmente é melhor usar o Ozempic mesmo para esse paciente? Então, cara, o Ozempic ele vai dar uma resposta em todos os pacientes. Em todos os casos. Né? O padrão que você citou antes, daquele cara que fica beliscando, a gente vai ter opção de outros medicamentos. Geralmente, eu já vi utilizar em off-label topiramato, né? Mas o Ozempic, de uma forma geral, ele vai responder para todo mundo. Responde para todo mundo. Responde para todo mundo. Eu acho que virou uma coisa fácil, Gui, sabe por quê? Porque vem protocolado para a gente, vamos começar numa dose 0,25, e a cada 4 semanas a gente sobe a dose. E, tipo, fica muito fácil, qualquer médico sabe prescrever isso. Né? Mas observar esses padrões, que é o que você vai falar agora, e quais as medicações específicas para cada padrão, eu acho que isso é o next level. Eu acho que é isso que te leva a resultados duradouros, porque você vai abordar a raiz do problema. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa que tem esse comer emocional, uma psicoterapia, ela é muito bem indicada. Talvez seria o padrão ouro aí para a pessoa aprender a lidar melhor com essas emoções dela. A gente também poderia usar essas classes de medicações que vão ter mais efeito, talvez, até no sistema nervoso central, no sistema de recompensa. Então, você entendendo melhor o porquê o paciente está tendo
aquela obesidade, ou seja, o que está desencadeando essa cadeia de eventos, eu acho que vai fazer você ser mais assertivo. Exatamente. Então, como é que isso dividiu cada um dos 4 fenótipos em relação ao tratamento? Você pega esse paciente que tem um comer mais emocional, eles separaram e deram bupropiona com naltrexona, que é o famoso contrário. Aquele paciente que tem já um cérebro faminto, que eles dizem, que você precisa comer um grande volume de comida, eles deram a fentermina para eles. O paciente que tinha o esvaziamento gástrico muito rápido, que precisa comer, que é o intestino faminto, né, que precisa comer a todo momento, mas não está relacionado ao emocional, é fisiológico mesmo dele. Ele sente fome a todo momento. Esse sim recebia semaglutida, justamente que é o Ozempic, que é a maioria dos casos. Os análogos do GLP-1, né, eles vão atuar, são incretinomiméticos, né, que são hormônios que são produzidos no nosso intestino, e um dos efeitos deles é justamente demorar mais para o esvaziamento gástrico. Então, conforme ele atua você vai estar corrigindo justamente a causa do problema daquele paciente. Então, às vezes, você entrar com um Contrave para um paciente mais ansioso é melhor do que um Ozempic. Se entrar com um Ozempic para um paciente que tem esvaziamento mais rápido, é melhor o Ozempic mesmo, porque ele vai esvaziar mais devagar. Enfim, cada medicação tem a sua via de ação, né? E daí, só para finalizar, aquele paciente que tinha um metabolismo lento, e que assim, não é a maioria, o pessoal geralmente pensa, eu sou obeso porque eu tenho metabolismo lento. Não, é porque eu tenho tireoide. Porque eu tenho tireoide. É, conhecido, eu tenho tireoide. Menos de 15% dos pacientes avaliados, eles tinham realmente metabolismo lento. Quanto? Menos de 15%. 15% só. A maioria não tem. A causa primária da obesidade... Mas a maioria acha que tem o metabolismo lento, né? E não é um diagnóstico tão simples de fazer, né? É aí que entra a calorimetria. Aí que entra a calorimetria. O que é calorimetria, João? Bom, Gui, eu acho que a calorimetria quem vai explicar melhor é você, cara. Será? Vou passar essa bola para ti. Vai lá, brilha. Eu sei que você quer falar. Para quem não sabe, esse amigo nosso é um entusiasta da calorimetria. Se Deus quiser, até o final do ano eu ele tá manipulando aqui eu e o Luca para a gente poder comprar junto com ele, mas vai lá. Então, o que acontece? Quando a gente vai calcular a taxa metabólica de um paciente, primeiro, vamos começar então do início, né? Quando você vai prescrever dieta para um paciente, o primeiro ponto é saber o quanto que ele gasta. É aí que a gente faz o quê? Fórmulas matemáticas. Então, você vai calcular a taxa metabólica basal, que é o quanto de caloria que ele gasta para se manter vivo, digamos assim, e vai multiplicar isso pelo fator atividade. Então, pelo quanto ele gasta em esporte, em exercício, na sua rotina do dia a dia, em pé, ali, se exercitando. E é muito bacana usar essas fórmulas. A gente tem o Hers-Benedict, que geralmente é utilizado por nutricionistas para o paciente geral. Tem o Mifflin para o paciente que é mais obeso. E assim vai. São várias fórmulas que têm uma acurácia muito legal. Em 90% dos casos, elas tendem a ter um resultado que pode ser útil. Só que qual que é o ponto? É justamente nessa questão que a gente está falando do metabolismo lento, né? Algumas pessoas, elas não seguem a fórmula, não seguem a matemática, não é uma coisa tão simples. E aí que entra a calorimetria. O que é a calorimetria? É o exame padrão ouro para dizer realmente quanto que você gasta por dia para se manter vivo. Então, ela vai calcular sua taxa metabólica basal não com uma estimativa matemática. Você vai colocar uma máscara, ela vai ver o quanto de oxigênio que está entrando para dentro dessa máscara e o quanto de oxigênio e CO2 está saindo. E através de uma série de cálculos, ela consegue falar exatamente quanto de calorias que está gastando para se manter vivo. E caso esse paciente esteja gastando menos de 13% do que a fórmula estima, a gente diz que ele tem esse metabolismo lento. Então, não adianta você prescrever dieta para ele de uma forma convencional, porque a taxa de erro é muito grande. Lembrando que a fórmula, né, ela vai te dar um valor que seria esperado por um paciente naquelas condições, naquela idade e daquele sexo. E aí, se na calorimetria que está avaliando aquele paciente individualmente, isso for muito diferente do esperado, aí sim você pode falar que ele tem um metabolismo lento, né? Exatamente. Então, você precisa desse recurso a mais. Lembrando que a calorimetria pode ser aí um diferencial para a pessoa que vai prescrever a dieta, prescrever aquela dieta de forma mais acurada, né? Sim. E aí, Gui, nesse paciente do metabolizador lento, a gente vai fazer o que para ele? Termogênico, cara, para a gente ver se acelera? No Brasil, a gente não tem medicação liberada, né? Poxa. Mas, em teoria, seria a fentermina com topiramato. A fentermina é o quê? Explica. É uma anfetamina. Ela vai realmente acelerar todo o metabolismo desse indivíduo. Ele é um termogênico, poderia dizer assim. É um termogênico muito potente. É um termogênico muito potente. É uma medicação que, infelizmente, por conta dos seus colaterais, infelizmente ou felizmente, né? Tem colaterais, tem riscos, foi tirado do mercado e não tem no Brasil.
Então, fica fora de cogitação. Só que isso não quer dizer que então o paciente tem metabolismo lento e não tem tratamento, né? O tratamento Exatamente. padrão ouro para esse paciente não é a fentermino-tobiramato. O tratamento padrão ouro é o exercício físico. Exercício físico, e é justamente o que a gente vai abordar em diversas outras oportunidades aqui, né? Que eu acho que é o carro-chefe aí da nossa especialidade, que vai estar relacionado a todos os temas. Mas agora vamos falar um pouco de novo das medicações da moda, que acho que foi um dos motivos da gente vir abrir essa live, né? Agora a gente vai falar justamente sobre essas medicações que estão revolucionando o tratamento da obesidade, mas não só da obesidade, né? Também de outras doenças. Epidemia. Exatamente. E por que essas medicações elas estão tão na moda, né? Será que o resultado delas é realmente muito alarmante assim? E realmente será que eles podem ser considerados uma bariátrica de forma em cápsulas aí? Porque foram vendidos como isso, né? Ou injeções, né? Que a maioria é injetável. Exatamente. É os mais potentes, né? Mas assim, o que a gente tem no mercado hoje, né, Gui, é o Victoza, que é o Vamos então começar pelas classes, eu acho, né? Vai lá. Então, começando pelo GLP-1. GLP-1. O que é GLP-1 e daí começa a falar do Victoza. O GLP-1, acho que o Lucas já falou um pouquinho, né? Um hormônio peptídeo que ele causa esse esvaziamento gástrico de uma forma geral. Ele melhora a ação da insulina e ele diminui a fome, ele aumenta a saciedade. De uma forma bem leiga, é basicamente isso. Ele vai tirar a tua fome, então. Ele vai tirar a fome, né? Muitas vezes ele está associado a alguns efeitos colaterais. O principal deles é náusea. Exato. Náusea. Os principais efeitos gastrointestinais, justamente por ele ser produzido e estar agindo ali no trato gastrointestinal. Não faz sentido? E outro efeito colateral também é diarreia ou constipação. E aí depende de cada pessoa. Justo. E algo interessante dessas medicações é que elas foram, num primeiro momento, né, e os estudos mais importantes, eles foram para pacientes que tinham diabetes, justamente por melhorar esse perfil do paciente diabético, né? Ou seja, eles estimulavam ali uma produção de insulina, melhoravam esse padrão do paciente e foi visto que tinha uma perda de peso associada, justamente por também gerar esse efeito de saciedade, né? Entre outros efeitos ali de atuação, principalmente no trato gastrointestinal, e depois foram feitos estudos somente direcionados para pacientes saudáveis que não tinham diabetes, né? Saudáveis entre aspas, né? Se a gente está considerando que o paciente obeso ele já é um doente, a gente vai considerar como uma comorbidade. Mas assim, Gui, eu acho que a primeira classe são os análogos de GLP-1, que a gente poderia falar, né? Os três principais que a gente tem ouvindo, que a gente está ouvindo falar é o Victoza, que é o liraglutida, ele já é comercializado no Brasil, né? Que é o uso diário, né? Exato, que é um uso diário, uma posologia que não é tão assim conveniente, pô, você se aplica. Tudo bem que é subcutâneo, mas é uma aplicação todo dia e aquilo ali pode ser ruim para o paciente. Sim. E tem o Ozempic, que também já é vendido aqui no Brasil, que é a semaglutida, que a aplicação é semanal, então ela vai um pouco menos incômoda para esse paciente. Né? E o último, que é o Mounjaro, né, que é o Tirzepatida, que ainda está para chegar no Brasil, já foi aprovado pela Anvisa, mas tem gente que já está importando. Já tem gente importando. Aí qual é o problema? É o custo, né? Eu acho que é o que mais limita você importar é o custo. Você tem que pedir autorização, você tem que comprar com receita lá fora, você tem que importar de uma forma legalizada para cá. Isso é caro, isso é complexo e não é viável para 99,9% das pessoas. Né? Exato. Eu acho que outro ponto que a gente poderia falar na live também são os custos desse tratamento da obesidade com o GLP-1. Justo. Vamos então falar de medicação por medicação? Vamos lá, Gui. Então, quando a gente fala primeiro da liraglutida, né? Que foi, acho que, um dos primeiros que chegou no mercado, que o pessoal começou a falar, que hoje já foi esquecido, que é o Victoza, o Saxenda. Então, ele é a aplicação diária. Esse que é o inconveniente. A maioria dos outros GLP-1s, eles são de aplicação semanal. Então, é muito melhor você acabar usando algo uma vez por semana do que se furar todos os dias, já que ele é subcutâneo e injetável, né? E tem um estudo bem interessante, que é o Scale, que ele avaliou um grupo de pacientes ao longo de um ano para ver o quanto de peso que eles perderiam usando essa medicação. E depois de um ano, eles perderam 8% do peso corporal. Então, assim, é um resultado bem bacana. Sim. Não vai tirar o paciente da obesidade necessariamente só em um ano, mas, assim, é uma perda de peso bem importante, que para a maioria das pessoas já vai ser o suficiente para sair dessa maior risco cardiovascular, com certeza, obesidade mórbida, enfim. Nesse estudo, Gui, fizeram exercício e dieta ou foi só a medicação? Todos os estudos praticamente que foram feitos com análogo de GLP-1, eles dividem em dois grupos. O grupo controle e o grupo tratamento, que é com a intervenção do medicamento. intervenção.
O grupo controle, que vai ser o placebo, ele vai receber orientações de exercício físico e dieta, mas pela metodologia, pelo que está escrito, geralmente eles falavam só de dieta. Exercício físico é uma coisa que poucos estudos descrevem a metodologia, que é um defeito importante deles, mas enfim, foi assim que foi conduzido. E para o grupo tratamento, realmente, claro que ninguém sabe quem é grupo controle e quem é grupo tratamento, né? Todo mundo tomou a medicação. Só que as pessoas que estão no grupo controle, eles estão tomando um sorinho fisiológico, soro, mas a pessoa não sabe que não é medicação, justamente para poder avaliar pra poder fazer a avaliação. O efeito daquela medicação sem essa variável. Isso. E todo mundo foi orientado com atividade física ou dieta, mas geralmente só a dieta. Então, quando você fala desse 8%... É 8% em relação à dieta. É 8% em relação à dieta. Ou seja, se você associar, né, além dessa medicação, orientações e outras intervenções de saúde, isso pode ser bem mais. Isso, não, com certeza. É que qual que é a maior limitação desses estudos? É recurso humano, né? Então, eles vão fazer um trial com 3.000 pessoas. Para o médico realmente fazer um acompanhamento de perto, tá ali toda semana conversando com cada um dos pacientes, explicando sobre treino, explicando sobre dieta, é muito complexo. Sim. Então, nesses trials, geralmente, eles fazem uma consulta inicial, uma consulta mensal, e fica por isso mesmo. Quando a gente fala de paciente particular, o resultado fica muito longe desses 6, 8%. A gente vê 10, 20, 30% de perda de peso ao longo de um ano. Por quê? Porque daí sim esse paciente está com treino e dieta otimizado. Exatamente. E aí você vai associar e otimizar outras áreas também, além da medicação, né? Igual a gente fala, a medicação ela é a cereja do bolo ali, mas não adianta você dar a medicação se todas as orientações não tiverem muito bem alinhadas, né? Hoje a gente está abordando especificamente as medicações, mas a gente vai abordar o todo do tratamento da obesidade. E aí, Gui, estou vendo que você já puxou a semaglutida como próximo aí, então vamos lá. O Victoza eu perdi uns 8% em um ano. E a semaglutida, eu perco mais? Então vamos lá. Semaglutida é o que o pessoal chama de Ozempic, né? É aí que o pessoal se engana com uma coisa. Ozempic não é remédio para obesidade. Como assim? Ozempic é remédio para diabético. Então, assim, quando a gente fala da medicação semaglutida, a gente tem no Brasil hoje só o Ozempic, mas na verdade os estudos eles avaliaram o Wegovy, que é a medicação da mesma farmacêutica, com o mesmo medicamento, só que muda a quantidade que tem dentro dessa canetinha. Então, o Ozempic, ele tem a dose de 1 miligrama por semana, como dose máxima, dose terapêutica, que é o ideal para quem é diabético. Geralmente a gente começa, né, com uma dose de 0,25 miligramas e vai subindo gradualmente aí de 4 em 4 semanas até chegar nessa dose de 1 miligrama semanalmente, né? Mas o Wegovy não. O Wegovy, que é para tratar a obesidade mesmo, ele é de 1,7 a 2,4 miligramas por semana. Então a gente está falando do dobro, quase o triplo da dose do Ozempic. É essa medicação que foi estudada de forma mais intensa para a obesidade, que foi realmente liberada pela FDA para tratar a obesidade. O Ozempic é off-label, digamos assim, funciona? Funciona. Então o Ozempic, né, que é usado hoje para tratar a obesidade também no Brasil, né, foi uma medicação a princípio desenvolvida para o tratamento de diabetes. E o Wegovy, que vai chegar no segundo semestre aqui no Brasil, é uma medicação, ou seja, a mesma medicação, mas na verdade em doses maiores, que foi sim validada para o tratamento de obesidade. Então, esses resultados que a gente vê com o Ozempic, que já são bons, cara, vão dobrar. A gente espera ter resultados muito melhores. E é literalmente dobrar pelo seguinte: o trial que conduziu ali, que foi o Step 2, eles pegaram ali os pacientes que estavam utilizando a semaglutida e foram comparando por doses. Então, vamos pegar 2,4 miligramas por semana. Foi 1 ano e meio, mais ou menos, o estudo, 78 semanas, se eu não me engano. Nessa dose máxima, a perda de peso foi na casa dos 13,9%, mais ou menos, ao longo do período. Então, assim, é uma perda importante, é quase o dobro do Victoza, né? Sim. Quando a gente pega 1,7 miligramas, que já é 1,7 vezes mais que o Ozempic, né? Essa perda de peso já caiu para 9,8%. Então, assim, já fica muito próximo do Victoza. O estudo mesmo com o Ozempic, a gente tem poucos dados de perda de peso, mas seria ainda um pouco menos do que o 1,7 miligramas. Então, seria, sei lá, uns 8%, 7% de perda de peso. Quando a gente vê a dose terapêutica máxima mesmo, a perda de peso ela é o dobro do que a gente tem hoje no mercado, pensando só em medicação, né? Exato. E acho que isso que é interessante, né? Porque a gente está usando a medicação e já vê resultados melhores até do que foram vistos nesses estudos. Mas é justamente porque você comentou que a gente tem outras intervenções que são feitas junto
da medicação, né? Quando você vai acompanhar o paciente. Então, tem orientação de dieta, né? Geralmente em parceria com o nutricionista, orientação de treino. O paciente ele tem um engajamento maior justamente por ele estar ali pagando por aquele tratamento, né? Então, quando chegar o IGOV, que foi realmente validado para a obesidade no Brasil, a gente vai ter um resultado Sim, provavelmente melhor. E Gui, Luca, o que você está falando, cara, eu até anotei aqui 3 estudos, todos são da Dinamarca, de Copenhague, que é o Rasmus 2023, o Hansen de 2022 e o Hansen também de 2023. Ele fez exatamente isso, cara. Ele pegou a semaglutida, deu para um grupo de pessoas. Pegou a semaglutida, orientou a atividade física 150 minutos por semana e dieta hipocalórica. Deu para o segundo grupo. Pegou o terceiro grupo, fez só atividade física e pegou um quarto grupo e deu placebo. Vamos acompanhar, mas não vamos fazer nada, vamos só orientar. Pô, o que vocês acham que aconteceu? Quem foi que teve mais resultado? Só quem fez atividade? Só quem fez medicação ou quem fez tudo junto? Exatamente, quem fez tudo junto. Então, assim, é uma coisa que a gente é da medicina esportiva, nós vamos vender o nosso peixe, porque o nosso forte é o esporte, é o exercício, mas é porque isso é um dos pilares do tratamento. Sim. Quando a gente fala de obesidade, diabetes, hipertensão, são 3 pilares, basicamente. A medicação, treino e dieta. A gente tem que saber manejar os 3. Claro, a gente precisa da ajuda do nutricionista, como você falou. A gente precisa da ajuda do treinador. E a gente precisa saber de treino e de dieta para orientar esses profissionais o que seria melhor para o nosso paciente. Exatamente. Entendendo a patologia do nosso paciente, entendendo qual é a melhor dieta, qual é o melhor treino, esse paciente tem um resultado muito melhor do que esses artigos mostram. E isso casa justamente com aquilo que a gente falou no começo da nossa live, né? Que é importante você conhecer o paciente como um todo. Sim. Então, você sabe que o paciente obeso, no final das contas, ele vai estar ingerindo mais calorias do que ele está gastando. Mas você precisa entender o porquê ele está ingerindo mais calorias do que ele está gastando e como você pode otimizar o resultado dele. Seja indicando o medicamento mais adequado, o treino mais adequado e a dieta mais adequada. Você orientando isso tudo, né, de uma forma sinérgica, você vai ter o resultado padrão ouro, sim, melhor do que os estudos, que vai realmente mudar a vida do seu paciente. E sabe uma coisa que a gente tem que levar em conta? Quando você pega estudo de análogo de GLP-1, principalmente associado à perda de peso, quando você para a medicação, o paciente ele começa a reganhar peso. Importante ponto, Gui. Por que acontece isso? 2 principais motivos. Primeiro, quando você perde peso, tu começa a ter mais fome. O GLP-1 ele está tancando essa fome, digamos assim. Ele está segurando a sua sensação de fome, mas quando você para ele, você tem como se fosse um efeito rebote nessa fome. Você vai voltar até a fome fisiológica que você tinha antes. E você, consequentemente, não vai conseguir seguir a dieta. E o segundo ponto, o metabolismo ele cai. Quando você perde peso, principalmente esse tipo de medicação, você perde massa muscular também. Sim. E você acaba caindo no seu metabolismo. E o que o pessoal acaba fazendo, geralmente? Toma a medicação, perde o peso, para a medicação, reganha o peso de volta. Aí faz o quê? Toma a medicação de novo, perde peso e fica nesse efeito sanfona, de ganhar e de perder peso. Tem um grupo de pesquisadores bem bacana, que eles fizeram o quê? Pegaram um grupo de pessoas que tinham perdido uma quantidade legal de peso, acima de 13% do peso corporal. Então, assim, uma perda significativa. Expressiva. E decidiram fazer algumas medidas de intervenção neles para ver o que era melhor para manter a perda de peso. Então, dividiram em 3 grupos. Para um desses grupos, orientou só a dieta. Então, você vai manter fazendo dieta e vamos ver o que acontece. Para o outro grupo, eles orientaram treinar. Então, agora você vai começar a fazer musculação para a gente ver o que acontece. E para o terceiro grupo, manteve usando semaglutida. Manteve não foi nem o Ozempic, foi o Mounjaro. O Mounjaro não, perdão. O Wegovy, manter a semaglutida. Olha que teve um quarto grupo ainda, perdão, que fez os 2. Semaglutida e treino, né? Quando você vê os 4 grupos, cara, quem só fez dieta reganhou peso. Não adianta, cara. Não tem como manter a perda de peso só com a dieta. É impossível. Justamente porque quando você perde muito peso, né, para o nosso corpo, você está sendo exposto a um estado de estresse, né? Um estado de desequilíbrio. Ele não entende aquilo como algo que é benéfico, né? E aí a gente tende a voltar para o estado inicial. Então, uma pessoa que tem uma perda de peso abrupta, se ela não conseguir contornar esses outros fatores, né? Igual você vai comentar aí a conclusão do estudo, provavelmente, mas se ela não conseguir ter um treino adequado, ganhar massa muscular para ela aumentar essa taxa basal metabólica e para ela controlar a fome de outras formas, essa pessoa ela vai reganhar o peso todo que ela perdeu. E o que você acha que funciona melhor? Manter só a medicação ou manter só o exercício? Eita, Gui, uma boa pergunta. Conta aí, cara. Então, quando eles compararam fazer só a medicação ou só o exercício,
Para a perda de peso foi muito similar. O Ozempic foi até um pouquinho, o semaglutida foi até um pouquinho melhor do que o exercício. Por quê? Porque ele avaliou o peso bruto. Quando a gente vai para a composição corporal, foi discrepante. Enquanto quem tomou semaglutida perdeu massa muscular e perdeu gordura, mantendo uma composição corporal ainda assim ruim, com um percentual de gordura mais alto, quem treinou manteve a perda de peso, tendo ganhado mais ou menos 1 quilo a mais do que quem ficou na medicação, só que esse 1 quilo a mais foi de massa muscular. A pessoa teve uma melhora de composição corporal, então ela começou a perder gordura e ganhar massa. No final das contas, ela subiu o peso na balança, mas subiu em músculo, não em gordura. Então, assim, se for para escolher entre um dos dois, entre medicação ou exercício, o exercício ele é melhor. E é isso que é interessante, né? Quando a gente muda os nossos hábitos, né? O medicamento ele até auxilia a gente a chegar num resultado que a gente almeja. Sim. Mas essa mudança de hábito duradoura que vai permitir que a gente se mantenha nesse estado e vai tornar aquela perda de peso regular e constante. E a gente vai conseguir perpetuar isso. E é isso que a gente fala, que nem sempre o peso na balança ele tá refletindo o seu real estado de saúde, porque você pode às vezes estar mantendo o seu peso igual nesse contexto que você falou, mas melhorando sua composição corporal, ou seja, perdendo gordura e ganhando músculo. Então o recado é, não fica bitolado com a balança. Não tem como. O peso não quer dizer muita coisa, depende mais da composição corporal desse nosso paciente do que o peso bruto em si. Quanto você pesa, João? Eu tô com quase 100 hoje. Quase 100 quilos. Se você me colocar no IMC, tá obeso, então. Eu sou um paciente obeso. A gente tem que entrar com semaglutida para ti. Aí vai usar acima, então. Não faz sentido, né? Mas assim, corroborando com o que vocês estão falando, cara, o Jansen, ele fez exatamente essa avaliação. Tipo, ele viu que o grupo intervenção que fez a medicação e fez o treinamento, ele não só teve resultado melhor, mas todos os pacientes, depois da perda de peso, sentiram menos fome. Porque o treinamento, ele ajuda a regular o centro da fome. Então, tipo assim, você passa a treinar bem, quem começou uma rotina de treino sabe o que eu tô falando. Você começa a se alimentar melhor, isso é natural. Sim. Você começa uma rotina de treino, você começa a dormir melhor, você começa a criar uma rotina. A sua vida inteira melhora, né? A sua vida inteira ela muda. É uma ancoragem, né? Quando a gente começa a fazer alguma ação que vai gerar um efeito positivo na nossa vida e na nossa qualidade de vida, a gente tende a ir agregando outros bons hábitos, né? Isso tudo vai refletir na sua disposição, na sua libido, na composição corporal, nos seus índices aí de exame, na parte hormonal, em tudo, né? Então tá tudo muito relacionado. Mas voltando aqui para o nosso tratamento da obesidade. O Ozempic, né, que vai vir como o Wegovy, a semaglutida, que foi um medicamento que mudou muito aí os paradigmas, é bom, é uma medicação que é muito interessante, mas e aí? Parou por aí ou a gente tem mais coisa boa vindo pela frente? O que o Surpresa mostrou pra gente aí? Cara, eu vi que você anotou ali. Você leu esse artigo do Sr. Monge? Então, isso aqui é um clinical trial gigante, publicado no New England de 2022, que ele pegou 2.539 Qual medicação? Pacientes e utilizou a tizepatida, né, que vai vir aqui com o nome de Mounjaro, não sei quando, espero que venha logo. E só qual que é a diferença dela para a semaglutida, né? Porque é GLP-1 e GLP-1. E aí, Lucas? Eu que devolvo a pergunta. Só que ela tem uma ação, né, que vai ser dupla e quase bivalente. Como se fossem 2 medicamentos em um, então. Porque ela vai, além dos receptores de GLP-1, ela também vai atuar no GIP, que também é uma incretina, que vai ter um efeito sinérgico, né? Junto com o GLP-1, naquele metabolismo todo que a gente estava falando. Então, vai favorecer ali o perfil do paciente, no caso dos pacientes diabéticos, estimular a produção da insulina, principalmente pelas células beta no pâncreas, vai gerar também saciedade e vai regular melhor toda essa cascata, que vai culminar na melhora do perfil do paciente diabético e na perda de peso para os pacientes que são obesos, né? Então é isso que a gente vai falar logo menos, mas para adiantar um pouco, o tizepatida ele foi o que teve o melhor resultado até agora. Dos liberados para comercialização. Dos liberados para comercialização, sim. Então, ele pegou 4 grupos, que pegou um grupo que fez 5 miligramas, o outro fez 10, o outro fez 15 e comparou com o placebo. Cara, o grupo de 5 miligramas por semana perdeu 15% de peso em 72 semanas. E a gente está falando do quê? De 15, 16 meses. João, é muito tempo. Cara, não é. Fez, né? Exato, mas não é muito tempo. E se a gente subir para 10 miligramas, perde até 19%.
E se a gente progredir para 15 miligramas, a diferença não é tão grande, mas, poxa, é um quinto do peso. 20% do peso perdido em um ano e 4 meses. Sim. Cara, é muita coisa. E nesse estudo, o que que eles fizeram? Eles colocaram o pessoal para fazer 150 minutos de uma atividade física moderada, que eles não especificaram se era um aeróbico, se era uma musculação, e uma dieta restrita de 800 calorias no começo, que, ao meu ver, é uma dieta ultra restrita, Sim, que não é sustentável no longo prazo. E isso é uma coisa que você já citou, Luca. O cara faz uma restrição dietética muito grande, ele perde muita massa muscular também. E aí o Gui falou, poxa, o cara perdeu mais peso, mas perdeu muito peso de massa muscular. Provavelmente porque esses estudos eles colocam uma restrição muito grande. É que não é individualizado, né? Não Como é. o estudo dele é muito grande, ele tem que padronizar. Então, todo mundo vai receber a mesma dieta. Todo mundo vai receber a mesma orientação de treino. E no mundo ideal não é assim, né? No mundo ideal, cada paciente tem que ter a sua dieta, a sua planilha de treino, a sua orientação de sono. Tem que ser algo personalizado. É por isso que quando a gente fala que no particular a gente vai ter um resultado melhor, é porque a gente vai individualizar para o paciente. Não tem como eu fazer o tratamento para o Luca, que tem 1,75 homem, e pegar uma mulher de 1,50 e dar a mesma dieta e dar o mesmo treinamento. Sim, não e a mesma medicação e achar que vai ter um resultado semelhante. Se fosse assim, não precisava de médico. Era só seguir a receita de bolo que a gente fala e que ainda é muito vendido. E tem muito profissional que faz isso, na verdade. Exatamente, porque assim, vai até ter um resultado, mas longe de ser aquele resultado ótimo, né? Aquele resultado máximo que a pessoa poderia ter. O next level que a gente fala é trazer um resultado acima do esperado, mas para fazer isso tem que ser algo personalizado para aquela pessoa, de acordo com as necessidades daquela pessoa. E uma coisa que é interessante também dessa nova medicação é justamente sobre os efeitos colaterais, né? O que você chegou a ouvir falar sobre os efeitos colaterais, João? Ele se mantém no trato gastrointestinal ou por ter uma perda de peso mais considerável, você acha que esses efeitos aumentariam? Cara, o Mounjaro, no artigo que ele coloca do New England, cara, até 30% tinha náusea. Então, assim, eu achei um valor relativamente alto. Cara, um terço das pessoas que vão utilizar a medicação... Você tem que esperar ter isso, né? Relataram náusea. Claro, é dose dependente. O grupo que fez 10 e 15 miligramas, o resultado de náusea foi muito mais significativo do que o grupo que fez só 5. Mas ainda assim, a gente está falando de um terço das pessoas que têm náusea. Tudo bem, Gui, você pode me falar, isso faz parte do tratamento, ajuda o paciente a comer menos? Ajuda, mas ajuda ele a comer menos de tudo, inclusive de proteínas, que pode levar ele a uma perda de massa muscular também. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas medicações e muito cuidado com a dieta que o paciente vai fazer. Porque se ele não conseguir comer também, ele não vai ter emagrecimento saudável. Ele vai perder muita gordura? Pode perder, mas ele vai perder muita massa muscular também. O resultado final vai ser um físico que, esteticamente falando, não vai ser bonito. Exatamente. E a pessoa perdendo massa muscular, né? Ela pode chegar a desenvolver alguns outros problemas e algumas outras comorbidades que também são decorrentes dessa perda de peso. Pode ter uma sarcopenia, enfim, e outros problemas. E a gente não quer trocar uma doença por outra, né? Exato. A gente quer buscar um emagrecimento saudável e sustentável. E tem uma coisa que a gente tem que ficar atento, que é o seguinte. A descoberta dessas moléculas de GLP-1 é muito recente, cara. Se for pegar aqui a retatrutida, por exemplo, for pegar a semaglutida, a tirzepatida, é coisa assim de 10, 15 anos, cara. Então, assim, não se sabe o que vai acontecer no longo prazo. Isso é um ponto importante. Não se sabe. Ninguém pode afirmar que é só isso. Por exemplo, uma coisa que já se descobriu. Está associado ao uso de semaglutida a aumento de câncer de tireoide. Então, a gente tem um aumento de risco relativo de mais ou menos uns 50%, se eu não me engano. Claro, isso em números realmente assusta quando você fala assim, mas isso quer dizer que a cada, sei lá, 10 mil pessoas, em vez de uma pessoa ter, vai ter 2 pessoas. Mas, assim, ainda assim é 1 em 5 mil que vai ter. É muito baixo. Mas está associado ao risco de câncer de tireoide, cara. Uma das contraindicações do uso de semaglutida é ter histórico familiar de câncer de tireoide. Exatamente. E quantos médicos sequer perguntam isso? Cara? Exatamente. E é isso que a gente está tentando trazer aqui, né? Não existe uma receita de bolo pronta, né? A gente precisa abordar o paciente dentro das suas particularidades, das suas individualidades, né? Todo paciente, ele é diferente. Então, não adianta a gente querer encaixar o paciente dentro de uma caixinha já pronta. E para ele ter um resultado com o mínimo de efeitos colaterais, com o mínimo de risco para a saúde dele, a gente precisa justamente abordar esses detalhes, que são fundamentais, né? E é por isso que a gente fala que, às vezes, tem muito médico que está indicando essas medicações para paciente que se beneficiaria
uma outra medicação ou de um outro tratamento que traria menos risco para a saúde dele. Com certeza. Ou ele está até indicando a medicação de forma correta, mas ele não está abordando os efeitos colaterais, não está abordando essa questão de histórico e de risco que o paciente pode ter. Então, assim, não é algo simples, né? É algo que a gente precisa estudar e continuar se atualizando. Então, Lucas, se a gente fosse elencar, cara, eu vou pegar aqui o Victoza, o Ozempic e o Mounjaro. Eu quero saber, poxa, se eu fosse para escolher um, qual que eu escolheria em questão de potência? Qual que vai me trazer a maior perda de peso? Assim, já tiveram estudos que compararam, né, a potência, né, e o efeito na perda de peso, e o Mounjaro, justamente por ele ter esse efeito sinérgico aí, tanto do GLP-1 quanto do GIP, vai ter um efeito mais potente na perda de peso. Então coloca o Mounjaro Então, top a gente 1. coloca ele atualmente, né, das medicações que estão sendo usadas no Brasil, como top 1. O Boa. adendo que não tem na farmácia. Um adendo que ele ainda não tem Vai na ter que farmácia, importar. então está tendo que importar, justamente. Certo. E aí, qual seria o nosso top 2, então? O top 2 seria justamente a semaglutida, né, que hoje no Brasil tem o nome comercial do Ozempic, e no segundo semestre vai chegar Já tá aí, né? Vai o ser nome, mês que vem. exatamente, de Wegovy, vai ter o lançamento no Brasil, que seria a segunda medicação mais potente, lembrando que ela é de aplicação semanal, justamente porque a meia-vida da medicação é semanal. Eles conseguiram fazer esse aumento da meia-vida, né? Eles atuaram ali nas enzimas que degradam a semaglutida e conseguiram tornar essa aplicação menos... Aí, Gui, me explica, por que eu pego algumas prescrições que o cara bota semaglutida todo santo dia? Se a indústria fez um puta trabalho para colocar a aplicação semanal, para que o médico vai prescrever a semaglutida diária? Tem alguma explicação para isso? Tem sim. Explica O aí. paciente gosta de coisa diferente. O paciente ele se sente mais satisfeito muitas vezes quando o médico ele foge do padrão. Então, se ele recebe a prescrição normal de Ozempic, ele não está satisfeito. Ele, se fosse para receber assim, eu mesmo comprava na farmácia. Tem gente que infelizmente pensa assim. Do ponto de vista médico, cara, não tem explicação. A gente tem um estudo que comparou semaglutida de uso diário. E assim, ele até teve resultado bacana na questão de tolerabilidade e efeito colateral. A Síria ali que se meteu. Olha. Voltando. Teve um estudo que avaliou a semaglutida de uso diário, cara. E realmente, efeitos colaterais, ela é seguro usar diariamente. Mas não tem benefício clínico, cara. Não tem nenhum benefício clínico. Não faz sentido você... É perfumaria. Perfumaria. Até porque a evolução, uma das evoluções da semaglutida, né, foi justamente essa aplicação semanal. Senão você usava a liraglutida. Até porque você não está isento ali do risco de infeccionar a ferida operatória, tem toda aquela questão da ferida de aplicação, tem toda aquela questão de manusear a medicação. E comodidade, né, cara? E comodidade. Então não tem por que uma medicação que foi feita para ser usada de forma semanal, você usar ela de forma diária. Exato. E aí, em terceiro lugar, nosso top 3 seria a liraglutida, que tem o nome aí, Saxenda, Victoza. ficou conhecida, né? Mas e aí? Agora a gente já falou dessas medicações que são realidade, mas ainda existe algumas coisas por vir, né? A gente tem, igual você estava falando, tem um potencial praticamente infinito de possibilidades, porque isso tudo é muito novo e a gente já teve uma evolução muito grande no padrão de medicação. Mas será que tem mais por vir? E aí, Gui, atualiza a gente. Atualiza a gente, Gui. Tá em fase 3 aí. A gente tem a retatrutida, que ela pega um pouquinho do Mounjaro, então ela vai ter um análogo de GLP-1, vai ter um análogo de GIP, mas coloca mais a medicação junto. A gente vai ter um análogo de glucagon. Então ele é triplo em vez de ser duplo. Essa medicação, só para vocês terem ideia, cara, 24% de perda de peso. 24%, não tem condição. Isso daí é uma bariátrica. Poxa, o máximo que a gente chegou foi 20% que eu falei antes. O Mounjaro, exatamente. Uma dose alta. Então, isso em menos de um ano. Em menos de um ano? 48 semanas, 24%. O Mounjaro, se não me engano, foi 72. 72, um ano e meio 48 quase. semanas, que não chega nem a um ano, quase um ano, vai, uns 11 meses aí, a gente consegue 24% de perda de peso. Na dose máxima ainda. Na dose máxima. Lembrando, está em estudo, não se sabe se realmente vai ser seguro no longo prazo, se vai ser liberado ou não para comercialização. Mas sim, está em fase final. Está uma fase 3. Espera-se que vai ser liberado aí nos próximos, 5 anos, vai. Então, talvez digamos até que é menos, né? extremamente promissor Pelo menos esse resultado, né? São resultados até assustadores. Sim.
extremamente promissores, mas que ainda demandam pelo menos mais uma etapa aí para ele poder ser comercializado, né, para o público final. Mas assim, os estudos que já estão sendo feitos em humanos, em alguma escala grande, estão mostrando resultados realmente fantásticos, né? E só para finalizar, tem uma outra classe de medicações que são anticorpos monoclonais. Então, que eles estão inibindo a miostatina. Nossa, esse eu só vi na Reumato. Esse aí é absurdo. Eles inibem uma enzima, que seria aquela enzima que impede que o músculo cresça ilimitadamente, digamos assim. Eles foram mexer nisso daí com anticorpo monoclonal e descobriram o bimagrumab. O bimagrumab, cara, ao longo de um ano, perdeu 20% de peso. À primeira vista parece, não, muito bom, mas o Mounjaro está fazendo isso, né? Só que ele não gera só perda de peso, né? Não. O que ele gera também? Ganho de massa muscular. Então, o paciente ele perdeu esse peso e ainda ganhou massa muscular. Para tratamento de obesidade sarcopênica, cara, isso aqui vai revolucionar completamente. Seria o padrão ouro se der certo. Sim, mas esse aqui está em fase 2 ainda. Até esse porque... ainda vai levar uns 10 aninhos mas chegar. O que vai ter de fisiculturista usando já em fase 2 aí? Pode ter certeza. Até porque isso é algo importante que você falou, né? De obesidade sarcopênica. Nem todo paciente que é obeso é um paciente que é nutrido, né? Às vezes o paciente ele é obeso, mas ele pode ser um paciente que ele é desnutrido. Ele é um paciente que tem uma ingesta calórica geralmente adequada, mas ele pode não ter, por exemplo, um aporte de proteína adequado. Então, ele é um paciente que tem um tecido adiposo, vamos falar assim, em porcentagens elevadas, mas ele não tem músculo. Então, isso aí pode atuar também nesses indivíduos que não se beneficiariam de uma perda de peso muito violenta, muito agressiva, porque também perderiam o pouco de músculo que eles têm. E a gente só tem análogo de GLP-1, essas medicações que vão ser lançadas, ou tem mais coisa no Brasil que a gente pode tratar obesidade? Eita, Lucas. A gente falou um pouquinho da conversa, aí, né? Essa aí vai ficar para ti, Lucas. Então é o seguinte, a gente tem várias classes, né, de medicação que hoje são usadas para tratar, né, o paciente com obesidade, né? E essas medicações elas atuam de forma diferente no indivíduo. A gente estava abordando principalmente a que atuam diretamente nas incretinas, né? São os análogos aí de LP1 e GIP. Mas a gente tem, por exemplo, medicações que atuam na absorção, por exemplo, de gordura no trato gastrointestinal, Orlistat. O Orlistat é um exemplo famoso que vai dificultar a absorção dessa gordura que a gente vai ter na dieta. Isso aí vai gerar essa eliminação ali nas fezes e, consequentemente, o paciente vai ter uma perda de peso, né? Eu acho que o grande fator limitante, eu não sei se vocês já tiveram algum paciente que usou, mas não tem coragem de prescrever. Cara, eu também não. Porque, assim, os efeitos colaterais... Exatamente. Cara, é muito gases, é muito transtorno gastrointestinal, é diarreia, é desconforto, é dor, é empachamento. Então, assim, principalmente para o cara que é mal aderente, o Orlistat, esses efeitos colaterais pioram muito. Sim. Entendeu? Então, tipo, é aquele cara, eu vou no churrasco, vou tomar 2 comprimidos de Orlistat para poder não engordar. Não é assim que funciona. Orlistat é medicação de estudo, cara. Quando você vai ver o estudo que avalia a perda de peso ao longo de um ano, de forma ideal, né? De 8 a 10% de perda de peso. Poxa, é bacana, né? Mas na vida agora, real... qual que é o custo de você realmente perder esse peso? Como é que os estudos avaliaram? Você tinha que tomar Orlistat de manhã, no almoço e na janta. Café da manhã, no almoço e na janta. O que isso significa? Que essa pessoa ela vai ficar com diarreia o dia inteiro, cara. E se ela comer gordura no café da manhã, ela vai ter diarreia de manhã. Se ela comer gordura no almoço, ela vai ter diarreia no almoço. Se ela comer gordura à noite, ela vai ficar a noite inteira tendo diarreia. Então, assim, perde peso? Perde peso. Mas acaba com a tua microbiota. Acaba com a tua vida social. Meu amigo, você não pode ir numa pizzaria. Se tu espirrar, você vai, entendeu? E vai desmotivar a pessoa a seguir e aderir ao tratamento. Não dá para usar. E aí a pessoa vai se frustrar. Então, realmente, existem opções melhores. Quais outras opções além dessa a gente teria, por exemplo? Tem o Contrave, que é a bupropiona com naltrexona. É uma medicação que, quando você olha de forma geral, em média, a perda de peso está em 6% ao ano. É discreta, é bem menor do que... Só que quando bem indicada... Exatamente. Se você pega aquele comedor emocional que a gente conversou, vai para 15%. Exato. Então, o paciente que ele realmente tem essa questão emocional associada à alimentação, o Contrave é melhor que o semaglutida. O comedor emocional, Gui, é aquele cara que fica beliscando ao longo do dia ou é aquele cara que come mais do que deveria na refeição?
Quem ele vai é o ficar padrão beliscando. emocional? Então, o que o estudo orienta a gente a avaliar é questão emocional mesmo, fazer triagens de ansiedade, triagens de depressão. Geralmente esse paciente vai Tem ter essa pesquisa questionários, exacerbada, tem né? questionários. E essa pessoa geralmente ela vai comer quando ela estiver sentindo alguns sentimentos de angústia ou tristeza para compensar isso, ou pelo contrário, quando ela tem muitos sentimentos de felicidade ou euforia. Então é justamente aquela pessoa que ela vai associar as emoções dela a um padrão de alimentação. E Então geralmente não ele vai ser mais beliscador dentro das perguntas, não é muito volume de comida, não. Mas essa divisória, né, no paciente beliscador ou naquele paciente que vai comer uma quantidade maior, tem mais a ver com aquele paciente que tem o cérebro faminto ou o Sim, intestino faminto, né? exatamente. É difícil a diferenciação, assim, explicando. Você tem que conversar com o paciente e entender realmente. Porque tem Se é pacientes fome ou se é que são vontade comedores, de comer. são coisas diferentes. São coisas diferentes. exato, comedores emocionais que eles podem desencadear alguns outros distúrbios que vão levar, por exemplo, a comer quantidades muito grandes de comida e depois até induzir vômito, enfim. Então isso está associado a alguns outros transtornos também mais complexos, né? Tem mais a medicação, que é a sibutramina. Assim, para o Brasil, ela acaba tendo utilidade, porque a gente pega a aula de LP1, cara, você vai gastar milão por mês. Você pega o próprio Contrave, você vai gastar uns R$ 700 por mês. Importar Então, o assim, Monjaro nem o se fala. Monjaro, acima de 5 mil, provavelmente, né? Para quem tem uma condição financeira legal, é óbvio que a gente vai usar essas medicações, elas são melhores. Mas a sibutramina, ela quebra um galho. Ela vai inibir o Ponvilcart, questão neuronal, e vai diminuir a fome, né? Vai controlar o apetite. E ela vai causar uns 7%, 5 a 7% de perda de peso ao ano. Então, assim, já tem uma perda de peso significativa, a medicação é muito mais barata que as outras, não tem tantos colaterais quanto o Orlistat, né? Sim. Então, ela pode ser útil. Qual que é o problema? Tem um estudo muito grande que foi conduzido, faz acho que uns 6 anos, mais ou menos, que eles pegaram pacientes com alto risco cardiovascular e deram sibutramina. E para essa população, a sibutramina aumentou a mortalidade. Então, assim, qual que é o problema? É difícil, cara, que é obeso, que não tem aumentado, risco cardiovascular aumentado. Geralmente o cara, ele é dislipidêmico, ele é hipertenso, ele é diabético. Então, assim, se ele Tem for... aquele combo, né, da tem a síndrome metabólica, né? Então, Exato. nesse paciente não é legal a sibutramina. Se você tem obesidade e mais nada, dá para usar, tem segurança. Tanto que a sibutramina ela foi proibida e liberada várias vezes ao longo dos últimos anos, né? Ano passado ela tinha sido proibida, agora ela voltou no mercado. Então, a própria Anvisa fica em dúvida, a gente libera, a gente não libera, porque tem essa questão por detrás, ela tem que ser muito bem indicada. Jamais compre sibutramina sem indicação médica. Porque, assim, a chance de dar errado é considerável, você tem que ter um médico te acompanhando. Exatamente, né? Então, assim, tá longe de ser simples, né? A gente realmente eleger o melhor tratamento para um paciente obeso, né? A gente precisa avaliar toda essa gama de possibilidades de medicações, a gente precisa avaliar as individualidades e particularidades do paciente, né? A gente precisa avaliar outras questões como qual aderente esse paciente vai ser, se esse paciente quer uma medicação que tem aplicação subcutânea, isso pode ser um empecilho para alguns pacientes, ou se esse paciente tem alguma contraindicação de alguma medicação, e a gente também precisa ponderar as outras variáveis, né, que são justamente a parte da dieta, a parte do treino e toda aquela gama de possibilidades que a gente pode otimizar num paciente para a gente ter um resultado mais próximo do ideal, né? E para finalizar, né, eu acho que vale ressaltar que a obesidade, né, apesar de ser uma doença que hoje tem uma gama grande de tratamentos, né, e é uma doença que está na ponta da língua aí de todo mundo hoje sabe que a obesidade é um problema, a gente tem estimativas alarmantes que a obesidade só vai crescer. Então a gente já tem hoje no mundo aproximadamente 1 bilhão de pessoas que são obesas, né? No Brasil, até 2030, nós vamos ter quase 1/3 da população com obesidade. Está invertendo aquele cenário. Antes o pessoal passava fome, né? Exatamente. Agora a gente está desnutrido obeso, cara. Tem a questão Inverteu completamente a... Então é um problema que a gente vai ter que abordar cada vez mais, né? A gente vai ter que levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente conseguir e a gente vai ter que se tornar cada vez mais especialista para levar o melhor tratamento para os nossos pacientes. E, Luca, a gente está perdendo essa guerra. Nós, como médicos, nós estamos falhando, porque se a população está aumentando uma doença, é sinal de que a gente não está conseguindo chegar, não está tratando da forma correta. E, assim, uma coisa que eu sempre critico no meu Instagram é que a gente bate muito martelo nas medicações.
Essa live aqui que a gente fez é porque eu sei que o pessoal gosta, quer saber da medicação. Essa live aqui provavelmente vai ser a que mais vai dar visualização. Quando a gente falar de dieta, quando a gente falar de treinamento, talvez não tenha um engajamento tão alto quanto essa live. Mas, assim, a guerra nossa está sendo perdida para a obesidade porque o foco está muito na medicação. Mas e o restante? E os outros 2 pilares do tratamento? Exato. Quando a gente não faz os outros 2, a gente vai perder um potencial muito grande de perda e de manutenção do peso perdido. E é justamente o que a gente traz, né, no nosso dia a dia, e a gente tenta trazer um pouco no nosso Instagram, né, que o básico, bem feito, funciona. A gente não precisa querer inventar a roda no sentido de fazer algo muito diferente do básico. Óbvio, a medicação ela é um aliado importante e espero que a ciência continue avançando cada vez mais e nos dê mais recursos para a gente lutar essa guerra. Mas assim, se a pessoa fizer o básico bem feito, com dieta, com acompanhamento, com treino adequado, usando as medicações que já existem de forma adequada, ela consegue essa perda de peso. Perfeito. Igual eu falei, isso está longe de ser simples e de ser fácil, Sim. mas é algo possível. E eu acho que muito dessa guerra que a gente vem perdendo é por desinformação, não falta de informação, mas também informações erradas, né? Porque hoje a gente viu essa popularização das redes sociais, infelizmente, é o que vocês falaram, nem sempre o que mais vende é o básico e o que funciona. O que vende, às vezes, é o alarmismo, é o diferente. Então, as pessoas buscam alguns atalhos que nem sempre vão trazer os resultados mais duradouros, né? E sustentáveis. Tá bom, Gui. Bora encerrar a live agora? Vamos finalizar, então. Vamos lá. E só reforçando, a gente falou de medicação aqui, só que o principal tratamento que tem mais evidência de perda de peso não é medicação, né? Quem será? Treino e dieta. Poxa, Gui, mas isso a gente deixa para outra live, que a gente junta aqui de novo e traz estudos, traz realmente uma discussão legal sobre qual é o melhor treino, qual é a melhor dieta, se é melhor aeróbico, se é melhor musculação, enfim. Lembrando, bacana. Gui, a gente vai colocar esses vídeos, esse podcast aonde? A gente vai tentar, né? Vamos ver se deu certo a gravação. Mas a ideia é que fique no Instagram de cada um de nós três, que fique no Instagram da Next Level, vai ficar no nosso site também, nextlevelsaude.com.br, e vai ficar no nosso canal do YouTube também. E a gente vai ter um canal do YouTube, peraí, e um site. Já tá pronto, né? Já tá pronto. E se a pessoa quiser entrar lá para ver essa live aqui depois, com o áudio talvez até um pouco melhor, ela vai ter acesso também. Dá uns 3 dias, pelo menos. 3 dias. E é exatamente isso. Eu acho que o nosso intuito aqui é realmente trazer informação. Acho que isso é muito importante para nós continuarmos nos desenvolvendo como profissionais da saúde, sim, mas a gente busca trazer essas informações para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Então, nosso intuito é esse, a gente vai trazer nessas plataformas que o Gui falou. Acho que o nosso intuito também é ter um podcast futuramente, a gente vai mantendo vocês atualizados, e aí a gente vai trazendo temas relevantes semanalmente. E quem tiver sugestão de tema também comenta nas caixinhas, manda no direct, comenta aqui na live, comenta no comentário aqui embaixo, quem estiver vendo a live gravada. Uma coisa que nós três vamos fazer, vamos combinar. Todo mundo vai abrir caixinha todo dia. Bora. Vamos fazer isso. Bora. E aí, quem tiver dúvida, tem todo dia vai ter caixinha de nós três. Manda para qualquer um que a gente vai responder. Combinado? Exato. Assim? Fechou. Isso é legal para todo mundo ter acesso aí. Às vezes a dúvida vem no dia a dia mesmo, né? Exato. Sim. Acho que é isso. Então é isso, galera. Valeu para todo mundo que assistiu. Muito obrigado por até o final aí. E vamos finalizar aí com cada um. Bora lá. Agora.